Hoje eu converso com o Dr. Marcelo Massaioli, que é vice-coordenador, presidente, qual que seja, da Comissão de Direito do Consumidor. E o Marcelo tem larga experiência na área, já conversamos aqui anteriormente sobre N assuntos ligados ao direito do consumidor, ao direito civil. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com ele aqui hoje. Prazer, Marcelo, bom estar aqui com você. Prazer, Sérgio, prazer é meu. E eu queria aqui começar fazendo um agradecimento de público ao presidente Rodrigo Julião por ter me dado essa oportunidade mais uma vez, né? Eu já estive à frente da comissão e agora com o brilhante trabalho de novas lideranças, de jovens lideranças, do Dr. Bruno Bueno, doutora Viviane Pontes. A gente tem feito um trabalho legal aí na Comissão do Consumidor. É sempre bom, né, Marcelo? A gente está passando assim, vendo as gerações passarem. Estamos atrás e agora estamos lá no meio, vendo gerações futuras vindo, com trabalho, com empenho, com ideias novas, num mundo que está em transição. E nós que somos antes do telefone celulares, antes da internet, quando nós dizíamos códigos, tinham que procurar RTs e tudo mais, estamos vendo aí o jovem com todo esse, munido de todo esse material, né? Eu lembro ainda, estava lembrando esses dias, conversando com os estagiários, eu me lembro, parece que eu estou conversando com meu avô, né? As coisas saudosistas, a gente fica assim, caramba, quando eu me formei e comecei a estagiar, as guias eram datilografadas. Se a gente errasse alguma coisa num protocolo, a gente tinha que ir ao fórum, tinha que voltar para o escritório para fazer tudo de novo e voltar depois para o protocolo físico, porque não existia nem site do tribunal. Então, é um mundo em ebulição, continua em constante evolução. Quando a gente está na faculdade de Direito, estudando IED, todo professor fala, olha, o direito ele acompanha a evolução social. Agora a gente tem que acrescentar a evolução social e tecnológica. Acompanha muito isso. E isso passa também aqui, claro, pelo direito do consumidor. As fontes do direito, você coloca a internet hoje como uma fonte de direito, porque nós temos aí nossos... impressionante isso, a mudança. E até tema da nossa entrevista é o mercado atual do consumo e tudo mais, mas esse parênteses é importante dizer, que nós pegamos uma transição onde a consulta, a jurisprudência era feita em revistas dos tribunais publicadas anteriormente, então era difícil, você datilografava ou usava lá um PC 186, então parecia que era um outro mundo, né? E hoje a gente é muito dinâmico. E acompanhando isso, o consumo, principalmente depois da pandemia. Na verdade, o consumo compras pela internet, eles existiam, mas com a pandemia parece que nós ligamos aí, foi bem turbinado, né? E tudo mudou, né, Marcelo? O consumo digital, se a gente pode chamar assim, ele vinha numa crescente há alguns anos, quase uma década, né? Ele começou embrionário 10 anos atrás e já vinha numa crescente muito grande. A pandemia acabou aflorando tudo isso, porque no começo de 2020, quando a gente começou a ficar confinado dentro das nossas casas, né? Eu brincava muito, prisão domiciliar, no meu caso, com crianças é pior ainda, mas quando a gente começou a ficar confinado, a gente começou a utilizar a internet para coisas que a gente nunca utilizava. Então, assim, compras no supermercado, pelo app, compras pelo açougue, né? Hoje os congelados você compra também pelo app. Você compra absolutamente tudo, produto de limpeza, descartável, a farmácia, tudo ficou ao toque de um celular. Então isso dinamizou demais, mas eu entendo que as relações humanas, as relações de direito não chegaram a acompanhar. A velocidade foi grande demais, porque junto com esse lado positivo do conforto, da facilitação para a vida do consumidor, Sérgio, veio também o lado negro da força, né? Parafraseando os Star Wars maníacos aqui, veio os fraudadores, os falsários, os golpistas, que se aproveitam desse consumo desenfreado, da pouca instrução que muita gente tem, que está estreando na internet, pouco importando a idade, e vai e implementa todo tipo de falcatrua. É impressionante, pegando esse gancho, o mundo está em transformação tão gritante que daqui a uns poucos anos, 4, 5 anos, o dinheiro vai sumir. O dinheiro, provavelmente, os governos terão ação real, o dólar digital e tudo mais. E os assaltos estão mudando a forma. Esses assaltos que nós estamos vendo aí são os finais, o final disso, de uma era da utilização de arma para você assaltar. É tão grande. Se você não tem a violência física, você vai ter uma violência na sua conta, você vai ter crimes cibernéticos
terríveis, né? Você sabe que esses assaltos das quadrilhas do cangaço moderno, cangaço urbano, né? 25, 30 pessoas, me parece justamente o que você falou. Me parece o desespero. Olha, a gente tem que aproveitar agora para assaltar tudo, porque isso vai acabar. E vai acabar mesmo. Eu entendo que o grande objetivo aí de todas as corporações é acabar com o dinheiro físico. O plástico já vem tomando um lugar muito forte, né? O cartão de crédito já vinha substituindo o dinheiro nos Estados Unidos muito mais do que no Brasil. O Brasil ainda utiliza-se muito o cheque de papel. Nos Estados Unidos praticamente isso não existe mais. É uma modalidade em extinção nos países do hemisfério norte. Mas eu acho que... E aí, depois do cartão de crédito de plástico, agora é o cartão de crédito virtual. Eu saio para treinar às vezes, vou só com o celular no bolso. Aí vem aquele negócio, você está treinando, preciso passar na padaria de manhã cedo. Você fala, putz, não trouxe minha carteira. Antigamente era assim. Hoje você pega e saca o celular do bolso e apresenta o seu cartão virtual. O computador mesmo, como o Bill Gates, ele fez um artigo alguns anos atrás, ele falou, isso vai substituir tudo. E a dificuldade vai ser tão grande, isso eu li um artigo em 2014, a dificuldade vai ser tão grande que vai faltar emprego e as empresas, os governos terão que taxar as empresas para desemprego, porque vai faltar emprego. E a gente está vendo isso já acontecendo. Se a pandemia existiu ou não, era uma questão crescente também, os trabalhos não formais já estavam... Acelerou no mato. Ela acelerou, matou alguma coisa antiga e deu nova vida ao mercado novo, né? Aí você vê uma coisa muito interessante. Esses dias mesmo, semana passada ou retrasada, a gente teve aí o aniversário do Pix. Né? O Pix fez aniversário. O Pix é uma ferramenta fantástica. Em segundos, você consegue fazer uma transferência e assim, usando muito pouca informação. A grande preguiça de fazer uma TED ou um DOC era assim, me dá teu CPF, me dá isso, me dá aquilo, agora é uma chave. Você fala assim, me manda a chave aí, o cara te manda um número qualquer aleatório lá, o CNPJ, o CPF e pronto. Então isso facilitou muito. Só que ao mesmo tempo que isso facilita para as pessoas de bem, também facilita para as pessoas de mal. E aí um dos assaltos modernos, os cibernéticos da vida é o seguinte, não tem dinheiro, faça um Pix. Então tem gente que conseguiu sacar 15 mil reais fazendo 2, 3 Pix. Teve gente que conseguiu fazer hackeamento de conta para fazer transferência com Pix. E aí o consumidor ele tem que tomar um certo cuidado. Ele tem que saber sempre qual é o limite das transações dele. Ele precisa saber isso. Ele precisa saber se o banco dele aceita ele notificar o banco e falar assim, eu quero o meu limite de Pix limitado. E se o banco dele não aceitar, ele pode pedir para não ter a ferramenta, ele pode não habilitar o Pix, ele pode fazer isso. O Pix não é obrigatório. O consumidor pode não querer o Pix. Ou ele pode querer tentar limitar isso. Falar para o banco, olha, eu quero ter um Pix, mas eu quero um Pix de R$1.000. É o que eu quero ter. Porque se eu for sequestrado, se eu for assaltado, é o máximo que eu vou perder. Então ele pode tentar isso, Sérgio. Mas é muito mais difícil hoje. As pessoas nem pensam, nem raciocinam isso. Pode acontecer que, eu acho que é uma tendência, e os bancos estão segurando, é um seguro. Os bancos vão ter com seguro com relação ao Pix. Eles têm seguro de tudo, né? Eles te vendem seguro de tudo, de vida, seguro do cartão de crédito, se você perder o cartão de crédito, só precisa ligar, mas você paga um seguro. E o seguro do Pix também, pelos golpes cibernéticos. O Marcelo estava colocando bem, na verdade, essa nova roupagem mundial, ela enseja crimes, enseja a mentalidade no mal, e num país tão em desenvolvimento como o nosso, e o brasileiro é bem criativo para isso, vão surgir essas modalidades. Vai sumir a violência, talvez aquela ostensiva, física, para ver uma violência tão significativa quanto onde você não sabe o que está acontecendo e o seu dinheiro está ali. Claro, eu acho. E aí vindo realmente mais ainda para o nosso debate do direito consumidor, hoje a posição do judiciário brasileiro e do judiciário paulista, inclusive, muito forte, é pela responsabilidade objetiva dos bancos, como sempre foi, né? Mas eles mantêm essa linha, inclusive a esfera federal também, quando envolve a Caixa, né? E o que significa isso para aquele nosso telespectador que não é do direito, mas que é fora dessa linha do direito? A responsabilidade civil objetiva, ela prevê que, independentemente de culpa, o prestador de serviço responde. Ou seja, o banco, pouco interessa o que aconteceu no meio do caminho, é causa e efeito, conduta e resultado. Então, assim, coloquei meu dinheiro sumiu. É isso que interessa para o judiciário. Caberá ao banco fazer a prova de que aquela fraude foi feita pelo consumidor, usou a senha, usou o token dele. Isso.
E o banco tem como fazer essa prova digital. Ele tem como fazer essa prova quando ele não faz, não basta ele chegar, contestar uma ação e falar assim, olha, não fui eu que hackeei, olha, não fui eu que fiz isso, olha, eu não respondo, se saiu da conta dele foi ele. Não é tão simples assim. Hoje o judiciário tem a jurisprudência, a majoritária, ainda é de que o banco responde independentemente de culpa, cabe a ele a prova. Se ele conseguir fazer a prova, ele se exime. Se ele não conseguir fazer a prova, ele devolve. O que é muito comum e é interessante falar aqui é que grande parte da rede bancária acaba devolvendo esses valores sem precisar de ação judicial. Eles acabam, quando você abre o chamado, pede a investigação, abre tudo isso, eles fazem isso mesmo, isso não é história, não é lenda urbana, isso acontece e vale a pena fazer essa contestação. Sim, mas ainda há um problema sério com relação ao Pix, esses golpes do WhatsApp, por exemplo. Às vezes um senhor, olha, recebe o telefone, o contato do filho dele foi hackeado. Pai, você pode me emprestar tanto? Hoje eu tenho que pagar o colégio das crianças, estou sem dinheiro aqui. E a pessoa vai e faz. E isso já não tem como você... É difícil você, porque você está ciente disso. Então, isso tudo, eu acho, como é um novo mundo que está... O marco da internet de 2014, se me fala, 2013, e ainda nós estamos engateando, e o Código do Consumidor vai estar ali tutariando tudo o que está acontecendo novo também, para proteger. É mais uma das situações que são situações que vão ocorrendo ao longo do cotidiano das pessoas. É difícil você falar, é um golpe sempre novo que acontece. E claro, e porque no meio disso tudo está uma coisa importantíssima. Os falsários, eles se aproveitam muito da boa-fé humana. E a boa-fé é algo muito subjetivo. Cada um tem a sua formação, a sua criação, o seu histórico. Então você joga com o emocional da pessoa. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Alguns bancos, especialmente os bancos digitais, 100% digitais, os Nubanks, o Inter, esses bancos que são 100% forma, você abre uma conta em 4 minutos, eles têm alguns mecanismos em que o dinheiro não cai imediatamente na conta de destino. Ele leva algumas horas ou às vezes 2 dias para justamente poder se identificar uma fraude. Como eles são 100% digitais, às vezes isso facilita o golpe. Então eles traçam essas barreiras, essas trancas para tentar evitar o golpe. Alguns outros bancos, os bancos tradicionais, os Bradescos, Itaú, Santander, os bancos de grande capilaridade nacional, eles já têm outros mecanismos. Por exemplo, uma conta inativa que recebe uma TED de 100 mil reais, eles bloqueiam, porque há um indício de fraude. Então eles vão tentar conferir. Mas isso não exime, não impede 100%, né, Sérgio? Não, porque... É um mundo novo. É um mundo novo que as pessoas ainda estão vedadas e tentando descobrir o que pode acontecer. Só que ele acelerou muito. A gente estava imaginando as coisas mais gradativas, as paliativas, como, olha, vamos ter essa mudança aqui, e de repente vem a pandemia, e o comércio aconteceu de uma forma... A gente fica em casa. Eu lembro, quando a gente ficava em casa, você precisava pedir comida, você precisava fazer compras e você não podia sair. Então isso acelerou muita coisa, muitos sites novos, muita oportunidade. O algoritmo, ou seja, do Facebook, do Google, onde você pensou uma coisa e apareceu no teu celular. Quer dizer, isso tudo bombardeou o cérebro e o subconsciente das pessoas. Ficou muito acessível. E quando você aceita aqueles cookies, quando ele fala, você aceita os cookies para navegar nesse site, você está aceitando praticamente que eles utilizem todo o seu perfil de navegação para oferecer coisas para vocês no futuro. Tá? E agora, o que o consumidor tem que tomar muito cuidado? Não é incomum que haja gente envolvida internamente. Então, por exemplo, você tem um boleto para pagar num banco, você fez um financiamento de um carro. Você tem lá o seu boleto mês a mês, aí você quer pagar, você fala com alguém de dentro do banco, de repente vem um WhatsApp para você do nada falando assim, olha, tá aqui o boleto para você pagar. Você fala assim, poxa, eu nunca recebi o WhatsApp do meu banco ou do meu financiador, porém, é um WhatsApp de lá e eu tô querendo pagar, não é coincidência, não é obra do divino. Então você vai pagar. Quando você faz a transferência, você vai perceber que o destinatário é uma pessoa física, não tem nada a ver com o banco. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Você tem mecanismos no WhatsApp e em outras ferramentas, Telegram, talvez aí, algumas outras, o Viber e outros chats, que eles dizem sobre a legitimidade de quem está falando com você. Se existe uma autenticação, uma assinatura efetiva, olha,
Se eu não me engano, no WhatsApp tem um tiquezinho verde dizendo, olha, esse aqui é o banco, é o Nubank. Então tem lá um tiquezinho de autenticação. E se vier o fake, vai ser o genérico, vai estar escrito Nubank, mas não vai ter aquela autenticação. Então tem que prestar muita atenção com quem você está falando. Isso a gente tem que, na verdade, ficar espertos com relação a tudo que acontece. E você me comentou que a jurisprudência, no caso dos bancos, é para o prestador de serviço, mas houve uma certa mudança, porque como ampliou o leque de opções, a oferta é muito grande, e os sites são muito mais... Você consegue manusear. Hoje até o leigo está manuseando muito bem. O computador está na nossa mão e você consegue criar uma conta em 4 minutos, você consegue fazer uma compra em 30 segundos também. Exatamente. Então, e houve alguma mudança jurisprudencial nesse sentido? Seja aqui no STJ, seja aqui no... Eu acho que, eu acho a jurisprudência mais severa na análise da culpabilidade ou não do consumidor. Ele contribuiu para isso acontecer ou não contribuiu? Porque antigamente essa responsabilidade civil objetiva, que ela continua existindo, não é na verdade, a exclusão dela. É a mitigação, talvez. Você relativiza, você olha com ela com reserva. Olha, o quanto o consumidor foi incauto, o quanto ele contribuiu para isso acontecer. Nas plataformas de venda, por exemplo, Mercado Livre, até o Shopee novo aí, que agora é uma febre, né? Agora tem a Larissa Manoela fazendo propaganda, então a molecadinha fica doida. Essas plataformas, elas em tese, são plataformas de anúncio. Você tem algumas ferramentas que não são só de anúncio. Você tem o Mercado Pago remunera o Mercado Livre, aí tudo bem. Mas o que a jurisprudência tem entendido nesse ponto? Ela tem entendido que quando a plataforma ela funciona só como uma intermediária aproximando, ela não teria essa responsabilidade. E ainda mais quando o consumidor não teve a cautela, quando ele escolheu mal, quando ele agiu mal e quando ele não conferiu absolutamente nada. Porque não é porque está anunciado no site que a gente não tem obrigação nenhuma de cuidado. Então, o mínimo de cautela precisa ser tomado. O consumidor precisa prestar atenção de quem ele está comprando, o que ele está comprando. Você vai comprar, por exemplo, vamos ver uma marca absurda, você vai comprar um tênis na internet, você vai comprar um Adidas, um Nike, um New Balance, aí você vai lá ver New Balance, NEU, ou Nike com 2 E's no final. Você já sabe que é um fake. Você não vai querer depois entrar com uma ação judicial dizendo assim, poxa, me entregaram um Nike genérico com 2 E's no final. Poxa, a marca só existe de um jeito. Tem os comentários, gente que já passou pelo golpe e fala, olha, não. Isso vai totalmente no encontro do que a gente estava falando desde o começo, né? Da modificação do mundo, a transição até do que quando a gente começou, a gente se comprava com cheque, com isso tudo. Mas também, se é um mundo novo, ele é navegável, ele tem uma amplitude e já tem 10 anos de mercado, não exclusivamente, embora a responsabilidade seja objetiva, a gente tem realmente entender que é um mercado já concreto, não é um mercado que veio e passou, é um mercado concreto. E há, sim, onde o consumidor sabe onde ele pode ir, onde não pode ir. Ele já tem experiência para poder ir em lugares onde ele quer e tem informação. Às vezes você comprava alguma coisa de uma loja até física, você não tinha informação nenhuma. Então hoje você tem informação, as resenhas e a qualificação e tudo mais. E como se passa a ser algo usual, cotidiano, que eu faço mais de uma vez, eu já tenho também essa. Eu acho que os tribunais superiores eles enxergam isso também. A margem vai ficar cada vez mais estreita para debate aí. Eu acho que o consumidor vai ter cada vez menos chance de dizer isso eu não sabia, isso eu não tinha ideia de como era, até porque você escolheu. Você escolheu comprar pelo app, você escolheu comprar pela internet. Então, claro, ainda vale o bom e velho prazo de reflexão e arrependimento, comprando à distância, ainda vale os 7 dias para devolução, porque comprou fora do estabelecimento comercial, isso não deixa de valer. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a prestar um pouco mais de atenção. Não é mais impune como era. A internet não é terra de ninguém. Já foi. E mais a mais os tribunais vão tentar regrar isso, regulamentar isso. E a gente precisa ver o seguinte, que se eles começarem a torto e a direito a autorizar o consumidor a fazer o que bem quer e condenar simplesmente os fornecedores de produto ou os prestadores de serviço, eles vão criar um mar de ações judiciais novas que o judiciário não quer. E às vezes ele acaba afastando por via oblíqua. Ele fala assim, não é muito pelo direito ou não, né, cara? Mas eu vou ter 50 mil ações a mais para quê? Então eu crio logo um mecanismo de
jurisprudencial, diga o seguinte, olha, você a partir de hoje é responsável quanto? Nós vamos ver culpa concorrente agora. Sim. Eu acho que a gente tem caminhado devagar ainda para isso. Na questão bancária é um pouco diferente, porque existe muito hackeamento e o banco lida com a coisa mais preciosa, material que possa existir, que é o dinheiro, que é a moeda. Então o banco ele tem que investir milhares e milhares de reais, aí milhões de reais nisso, e não tem perdão para os bancos. É a famosa teoria do risco do negócio comercial ou profissional, para os que preferem, que é o seguinte, aquele que prefere o lucro desmedido ao invés de investir na segurança, na eficácia, na eficiência da sua segurança, ele vai indenizar por isso. E pode acreditar numa coisa, muitas vezes isto vai na conta da instituição. Isso é calculado. Eu já vi muito colega chegar, o colega às vezes, poxa, tá estreando no mercado e fala assim, caramba, olha, ganhei uma ação, o banco se ferrou, 20 mil reais e tal. Eu falei assim, então, o banco nunca se ferra, porque o banco tem isso calculado no orçamento dele. Eu lembro, muitos anos atrás, a Telefônica ainda era Telefônica, hoje ela é Vivo, né? A Telefônica, uma época, chegou a ter 50 milhões de reais para pagar indenizações cíveis por semestre. Então, até 50 milhões de besteiras que eles fizessem, estava dentro do orçamento controlado e não abalava o resultado. Então, para eles, faz sentido. E qual é o sentido? E aí é uma questão perversa, eu falo muito para meus alunos da faculdade isso. Qual é a perversão nessa ciranda toda do consumidor? É que é um risco calculado. É que o ser, em relação ao ter, ele ainda não venceu no Brasil. O ter ainda vence. Então, o que eles pensam? Se de cada 10, 8 reclamarem, 2 vão chegar no judiciário, 1 vai ganhar uma ação, poxa, os outros 9 eu embolsei. É algo que está enraizado no mundo, e é lógico que no Brasil tem essa cultura do ter no ser, mas tem uma coisa que eu acho que é importante. A internet, o marco regulatório, ele é muito recente. Embora a gente, até por força maior, teve que se utilizar muito mais no mercado comercial, ainda é um momento de educação. Isso é uma coisa importante, onde o judiciário pode educar o consumidor. Coisas que questão bancária, a gente teve esse tempo, já foi assim, desde as navegações e tudo mais, e a vinda da família real para o Brasil e tudo mais, paga banco, tudo. Mas isso é uma questão muito recente, é uma questão onde a educação pode fazer diferença nas próximas gerações. Essa questão do consumo cibernético. O Poder Judiciário, ele tem um caráter pedagógico inegável. Aliás, talvez seja uma das principais características que ele tem que ter. Ele tem que ensinar o cidadão a fazer correto. É que nem o dano moral. Quando a gente vê as ações indenizatórias, quando a gente aprende isso na faculdade, o dano moral ele tem um triângulo ali para o juiz fixar o dano moral, e um desses pilares desse triângulo é a condição financeira do ofensor, de quem ofendeu, de quem causou o dano. Por que isso? Para exemplificar, para que outros vejam e não façam, e para evitar a reincidência, para que aquele não faça de novo. Punir e exemplificar. Eu acho que aí existe o grande buraco ainda no Brasil. O que eu vejo muito são juízes de primeira instância que punem, que às vezes vêm com valores muito mais condizentes e justos, pedagógicos para o ofensor, e às vezes você chega numa segunda, numa terceira instância, e aí vai a indenização para 3 mil, 2 mil reais, e aí vale a pena para o prestador, para a multinacional, para aquela grande rede, pagar a indenização. Olha, fazemos errado, vai no cálculo, eu não estou preocupado com a imagem, tanto assim. Agora, eu concordo com você uma coisa, a gente está numa fase de educação geral, a sociedade está mudando muito, as novas gerações elas são mais intolerantes a esse tipo de conduta. Quando a gente fala de cancelar, de queimar, de lacrar, de fechar o prestador de serviço, elas têm esse poder. E elas não têm mais tolerado esse tipo de orientação da empresa. Pô, essa empresa, ela faz errado, faz de propósito porque ela prefere pagar lá na frente. Só que ela não vê que ela deixa muita gente machucada para trás. Então, eu tenho muita convicção que os meus filhos, que os nossos filhos, eles possam fazer parte de uma geração que não admita isso. Que não admita. E que o judiciário vá junto com isso também. Sim, é porque a gente imaginar que o Código Consumidor era de 90, mas ele começou a ter aplicabilidade mesmo em 2000, porque grande parte das indenizações era o 59 lá do Código Civil, quer dizer, responsabilidade civil e tudo mais. Até essa extensão dos anos 90 inteira demorou para eles terem a extensão e começar a aplicar. Então, um código relativamente novo, de 20 anos, não, embora de nascimento de 30 anos,
E aí houve realmente essas questões, indenizações no começo muito altas, depois abaixaram muito, para chegar no meio termo. Eu acho que ainda é um tempo de maturidade ainda. Nós temos 2 décadas, né? Para uma legislação, em termos de Brasil... Que mexe tanto com a... É uma legislação adolescente, vamos dizer assim, né? E a internet, o marco regulatório que vai se complementar com o Código do Consumidor é um recém-nascido. Com uma nova, não ideologia, mas uma nova concepção de pensar dessa juventude, pode ser que a gente, para as próximas gerações, a gente tenha um equilíbrio entre as coisas. Sim, eu acho que talvez um maior respeito a algumas condutas, a gente tem agora uma LGPD, e aí a LGPD, a gente precisa fazer um esclarecimento, né? Parece que a LGPD foi algo completamente novo que nunca existiu na legislação brasileira. Ela existia dentro de alguns mecanismos, de maneira implícita, porque você não pode usar as informações de ninguém indiscriminadamente, nunca pôde. Você tem uma garantia constitucional, a inviolabilidade, a honra, a imagem e a vida privada. É Constituição brasileira isso. O que a LGPD fez e por que ela está tão em voga? A LGPD ela prevê uma gestão de dados muito responsável, muito cuidadosa, muito cautelosa, com punição severa, que ainda está engatinhando, porque no Brasil não foi nem criado ainda o órgão responsável, que deveria ser responsável para implementar tudo isso. Porém, já é um bom começo, as empresas já estão procurando isso, já estão conversando com seus advogados, com seus jurídicos, para mexer nos seus contratos. É uma legislação de respeito, Sérgio, porque você vai ter que ter muito cuidado a partir de hoje com as informações do outro. Esses golpes que a gente falou até agora, o do WhatsApp, o do Facebook, as pessoas sendo extorquidas porque o outro tem os meus dados, você fica se perguntando, como essa pessoa conseguiu toda a minha vida? Em parte porque você aceitou muitos cookies e você ticou muito naquela caixinha do I agree sem saber exatamente o que você estava concordando, né? Um amigo meu que é palestrante, ele não é da área do direito, ele é da área de gestão de tempo e de produtividade, o Cristian Barbosa, é um cara aqui de Santos, tem muitos livros publicados, ele sempre falou isso. E ele me explicou uma vez o seguinte, quando você vai no Google, você vai abrir um Gmail, alguma coisa desse tipo, quando você concorda com os termos, existe uma cláusula, existe uma previsão que diz o seguinte, aquilo que você fala poderá ser captado e utilizado para filtrar. Então, muita gente, vou fazer uma brincadeira aqui, muita gente acha que é coisa do diabo, quando você está falando de um carro, de repente aparece uma propaganda de um carro, você fala, meu Deus, tem alguma coisa sobrenatural. Não é nada sobrenatural. Muitas vezes ele captou porque você contratou isso. Exatamente. E a gente não tem o hábito de ler as letras miúdas e muito menos contrato de adesão. E esses sites, eles fazem isso. Então, em parte, é porque você fez isso e em parte é porque tem gente dentro de empresa vendendo dados. A gestão de dados hoje, ela ainda é frágil. Muito frágil. E não poderia. Laboratórios, hospitais, olha o tamanho da responsabilidade. Eles têm o teu histórico médico, o meu histórico médico. E isso vai aumentar, diminuir o teu plano de saúde. Exatamente. Se coloca na farmácia, se tem diabetes, se não tem diabetes. Claro, então é isso. Claro, hoje é um papo, claro, muito rápido aqui, a gente não tem todo esse tempo, mas isso ainda vai dar muita discussão. Eu acho que é um debate que vai ainda florescer muito mais porque o consumo online ele não vai mais vir para trás, ele só vai para frente agora. E é uma coisa galopante, como a população mundial. E o Dilema das Redes é um documentário bom no Netflix que fala exatamente sobre isso, é algo bem interessante, que tem a ver com política, religião, consumo, e é a crítica de profissionais que estiveram nas grandes empresas e saíram, e por algum motivo ou que querem vender livro ou estão denunciando, mas faz parte todo do mecanismo. A gente não tem muito tempo, eu só queria perguntar para o Marcelo, que o papo aqui vai longe, porque tem muita coisa legal para a gente falar, mas eu queria perguntar para o Marcelo, a gente falou da legislação, você acredita que a legislação hoje ainda é suficiente? O Código do Consumidor ele vai sustentar o que está acontecendo na internet? Você acredita que há legislações necessárias, complementares, que precisam tramitar rapidamente? Ou você acredita que a jurisprudência também, os tribunais, vão direcionar e vão dar essa sustentação? Esse é um debate bem profundo e a gente passou por isso faz pouco tempo com o Supremo Tribunal Federal. Não me agrada legislar por via oblíqua. Eu não gosto. Eu acho que o Poder Judiciário ele não deve legislar, não é dele. Não é dele. Quando o Supremo vem e fala assim, olha, mas já que o Congresso não faz, a gente faz, é por via oblíqua. É meio forçado. O sistema está errado.
A gente não deveria. A gente deveria ter um Congresso extremamente competente, a gente elege muito mal, a gente tem políticos muito ruins hoje nos representando no próprio Legislativo, e isso acaba gerando a necessidade do Judiciário preencher lacunas. Mas tudo bem. A jurisprudência vai orientando. Claro que ela vai orientando mais o consumidor, vai mostrando para que lado ir. Mas eu entendo que muitas vezes o que falta, Sérgio, é punibilidade, punir a contento o ofensor, até porque você viaja para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, você vê que o mercado de consumo funciona bem. E por quê? Porque existe medo da punição. Eles têm medo. Eu tenho um cliente que mora em Londres e ele me explicou isso. Eu fui visitar e ele falou assim, cara, aqui as pessoas têm medo de fazer errado. O cara tem medo de enganar um consumidor, porque o consumidor faz uma denúncia, fecha o comércio dele. É cultural. Isso vem muito antigo, né? Os nossos também não são de agora, não é de décadas, é desde 1500, está errado. Quando a gente trocava lá as coisas preciosas por comida com os índios, já começou tudo errado. Mas eu entendo o seguinte, a legislação hoje, a gente tem um Código do Consumidor fantástico. Pouca gente valoriza isso. O nosso Código do Consumidor foi copiado por vários países no globo. O nosso Código do Consumidor foi construído por juristas de ponta. A gente tem gente muito capaz no Brasil. A gente tem pessoas, tem doutrinadores aqui no nosso país que rivalizam com doutrinadores do mundo todo. A gente não deve para ninguém capacidade do direito aqui no Brasil. Só que a gente tem legislações perfeitas, às vezes, para uma sociedade imperfeita. Falta olhar para isso. E, por exemplo, você vai ver, o Marco Civil da Internet. O que não tinha no Marco Civil da Internet antes da Lei Civil? Tinha tudo, só que eles esmiuçaram. Às vezes você precisa chover no molhado para as pessoas entenderem, olha, tá aqui, ó, desenhamos, tá bem claro aqui. É a mesma coisa a LGPD. A LGPD não significa que antes todo mundo podia usar os dados indiscriminadamente e agora não pode mais. Só regulamentou. A evolução social, a evolução das relações, a evolução tecnológica e digital, ela ainda vai nos levar a legislações complementares. A gente não vai estar pronto nunca. Porque a velocidade das coisas, se você parar para pensar 10 anos atrás, ou parar para pensar menos tempo, antes de junho 13, quando a gente não tinha ainda o TJ digital, antes do site do TJ, como era a tua vida e a minha? Quando você foi estagiário e quando eu fui estagiário, como é que era o nosso estágio? Entendeu? Então, assim, você não precisa ir muito longe para entender que a evolução social ainda vai mandar em legislação. A gente ainda vai ter mais coisa. Não, você resumiu bem, muito bem. Porque realmente, às vezes, nossa legislação ambiental é muito boa, a nossa legislação do Código Consumidor é excelente, é referência em outros países, mas a sociedade é uma sociedade ainda totalmente imperfeita, sempre em desenvolvimento, está muito atrás, é uma questão cultural, compra é uma questão cultural no Brasil. Mas eu acho que, como você colocou bem, a gente está num caminho e é através desses tropeços que nós vamos ajustando, sejam sempre jurisprudencial, seja complementar, e quando fazer falta, realmente vai ter que sentar e fazer. Mas eu acho que nós estamos no caminho. Eu quero agradecer ao Marcelo pela brilhante entrevista que nos deu. São temas que estão no dia a dia hoje, não só dos advogados, mas também do cidadão que está atrás da sua procura, a sua oferta, o seu poder de compra e principalmente de resguardar os seus direitos. Assim que se faz uma sociedade forte, sabendo os seus direitos, onde pode ir, onde não pode ir, o que se deve fazer e sempre o correto. E assim nós vamos construindo um país melhor. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Eu te agradeço por demais, porque entendo que o nosso papel aqui ele não só é pedagógico, como de esclarecimento. A gente traz boa informação, multiplica para a população essa orientação que a gente pode dar, falar um pouco sobre fraudes, crimes, cuidados, cautelas, é muito importante. E agradeço mais uma vez aí o presidente Rodrigo Julião pela oportunidade que eu tive de servir mais uma vez a nossa subseção e ao presidente, ao coordenador da minha Comissão de Defesa do Consumidor, que é o Dr. Bruno, e a doutora Viviane também, que nos secretaria com maestria. Muito obrigado.